Vamos relaxar nosso corpo, cada Deus, prepare a água. Jesus fazer mais nosso grande amigo. Vamos ouvir o Evangelho segundo São Lucas. Deixa a água preparada, iluminada pela luz de Cristo. O Evangelho segundo São Lucas maiores, para todo bem, para todo, com toda paz, com toda iluminação, por toda divindade. Os discípulos sal da terra. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhes o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o parábola do juiz lançam-no fora. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Alguém serve a cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Fariseus, escribas, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa para o adversário. Ele por algum tempo não a quis admitir, mas depois disse parábola: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum, todavia como essa viúva me importuna, e perdendo darei a sua causa para não me suceder, que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, e embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça, porque já quando vier o Filho do Homem achará porventura que a cena haverá maior júbilo. A parábola do fariseu e o publicano. Por 99 justos que não necessitam. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Do reino de Deus, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. Jesus tinha uma sabedoria. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, espirituais, fluidificam nossa água. Em nome do Senhor, vamos bebê-la agora para que sejamos purificados. Bebamos a água bem devagar. Pensemos em Jesus. Que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Verticalizado, Então, visualizar mais e mais. Fazia muitos milagres. Vamos ouvir o Evangelho. Ele era dono da Deixa a palavra água de preparada. Deus. Que assim seja. É o Evangelho de Jesus, São Lucas. Que o poder infinito de Jesus nos penetre
nos alivie, nos façamos cure, um abra pensamento nossos positivo, caminhos, abra que ela nossa purifique, direção para toda a que eternidade, ela que assim energize seja. todos os nossos corpos, que sintamos a paz, a saúde, o bem-estar e a cura completa. Que assim seja. Hoje, Parábola do juiz nosso e grande muito bem Deus, fazer agora já. nosso Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre nunca esmorecer. Uma frase Havia em certa positiva para cidade cada um um de juiz que não nós. temia a Deus Eu sou a luz nem bendita, eu respeitava sou a luz homem que a algum. luz bendita, do eu sou a luz Espírito bendita, Santo esteja conosco eu toda a sou. eternidade. Havia também naquela mesma Eu sou o cidade caminho, eu sou a uma verdade, eu viúva sou que a vinha vida, ter eu com ele, sou, dizendo: julga a minha sou. causa contra o meu Onde quer que eu adversário. esteja, Ele estou por algum sempre tempo bem, não em a plena quis harmonia, em atender, plena mas paz, depois em disse plena consigo: saúde, em plena bem que eu não alegria. temo a O Deus mais nem seguro respeito a homem eu algum. sou, Todavia, eu como sou, essa eu viúva sou. me importuna, Onde quer que eu julgarei a sua esteja, causa eu para não estou sempre suceder que em por fim plena venha harmonia, em molestar-me. plena alegria. Então disse o Senhor: A cura considerai no que diz esse deixando juiz ele a iníquo. sinagoga, foi Não para a fará casa de Deus Simão. justiça aos seus Ora, a escolhidos, sogra de Simão que a ele achava-se clamam dia e enferma, noite, embora sou a luz pareça febre muito demorado alta, em e rogai-lhe defender-vos. por eu ela. sou a luz Digo-vos, Inclinando-se sou a luz, depressa ela, lhes sou a fará luz, para ela, eu justiça. sou a luz, Contudo, repreendeu quando a vier mão o Filho do e ela Homem, se achará expressão de porventura Logo se eu fé sou na a levantou, terra? expressão de passando Deus, eu seus sou o A irmãos. caminho, eu parábola sou a do verdade, eu Muitas sou a fariseu vida. escuras, e o Eu sou o publicano. caminho, eu sou a ao pôr do verdade, eu sol, sou a vida. Eu A sou o parábola caminho, do eu sou a fariseu verdade, e o eu sou a publicano. vida. diferentes modos Eu de sou, Propôs também eu essa sou, parábola a eu sou. alguns que confiavam Onde em quer si que eu mesmos, esteja, eu estou pois se sempre considerarem impor as mãos justos e sobre cada um. desprezavam os em plena outros. paz, Dois em plena dois alegria. homens Eu subiram sou, ao eu templo sou, com o eu sou. propósito de orar, um Caminhos fariseu e o abertos outro para a luz, publicano. caminhos O abertos para a fariseu, posto paz, em pé, orava de si caminhos para si abertos mesmo para a dessa luz, forma: caminhos Ó abertos Deus, para a graças te paz. dou, porque não sou Segurança, como os confiança, demais homens roubadores, injustos e caminhos abertos para a luz, adúlteros, nem caminhos ainda abertos como para a esse paz. publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o Caminhos dízimo de abertos tudo para a quanto luz, ganho. caminhos Publicano, abertos para estando a em paz. pé, longe, Segurança, não ousava confiança, nem ainda levantar os e olhos amor. ao céu, Eu sou mas batia no divina peito, essência. dizendo: Ó Deus, Eu sê sou a propício divina a mim, essência. pecador. Eu sou a divina essência. Eu sou a expressão de Deus. Digo-vos Eu que sou a este desceu expressão de justificado Deus. para sua Eu sou a casa, e expressão não de aquele, Deus. porque todo o que se Onde exalta quer que eu será esteja, humilhado, estou sempre mas o que se em humilha plena será paz. exaltado. da Judéia, Então, assim, a pesca temos a maravilhosa. luz bendita de Deus Conheceram em que ao nós. apertar Sejamos a humildes, multidão para ouvir a sejamos palavra de bondosos e Deus, caridosos. estava ele Ouça junto ao lago essas de frases: Deus está comigo hoje e sempre. e viu dois Jesus é barcos nosso juntos amigo, para ele nos entrar, acompanha por mas toda a Eu sou o eternidade. caminho, eu sou a havendo verdade, eu O sou Senhor é o meu desembarcado, pastor lavavam suas de redes. Deus. e nada me pode Os faltar. barcos Aqui eram agora eu me deles. defino como filho de Deus. Caminhos Eu sou luz abertos para a divina e luz, eterna caminhos luz. abertos para Eu a sou a paz. paz divina e eterna paz. Eu sou livre Quando e eu acabou sou de livre. falar, disse Nossos Simão: caminhos estão vários abertos que ao para a lado luz e e para a paz. lançai A luz vossas divina redes nos para acompanha. pescar. Olhamos as Respondendo pessoas Simão: nos olhos. Mestre, Libertamo-nos havendo aqui agora de trabalhado toda a todos os noite, males nada passados, apanhamos. presentes e Mas sob a tua futuros. palavra Que assim lançarei seja, as redes. em nome do Isto Senhor. fazendo, Eu sou o caminho, apanharam eu sou a grande verdade, eu quantidade sou de a peixes vida. e Eu sou a rompiam-se-lhe essência as eterna. redes. Eu sou a As essência redes. divina. Eu sou a Rompiam-se-lhes essência as divina. redes. Eu sou a Então essência fizeram divina. sinais dos Onde quer companheiros que de eu outro esteja, barco eu estou para sempre que bem. fossem Em ajudá-los. plena luz, E em foram plena e paz, encheram em ambos plena os saúde. barcos, a ponto Caminhos de abertos quase para irem a a luz, pique. caminhos abertos Vendo para a isso, paz. Simão Pedro lançou Segurança, suas velas confiança, Verticalizado, luz e amor. suavizar dizendo: mais e Tudo se mais. faça para mim, para Vamos você Arrependam-se que ouvir o me ouve, Evangelho. para que todos são os seres Deixa da a água terra. preparada pois fora a vista dela. da pesca que É fizeram o Evangelho Luz, segundo saúde, São paz, Lucas. amor, a harmonia. admiração se apoderou dele e Luz de todos divina, os seus luz companheiros, divina, luz bem divina, como luz de divina. Tiago e Eu João, sou, filhos eu de sou, Zebedeu, eu sou. que eram seus Que assim sócios. seja Disse para Jesus a todos os Simão: seres Não da temas, terra e do doravante universo. serás pescador de Vamos homens. relaxar nosso E corpo, deixar a arrastando ele coluna os barcos sobre a praia, verticalizada, deixando suavizar tudo, mais e prosseguiram. mais. E vamos Então, ouvir o onde Evangelho. Jesus fazia muitos Deixa a água milagres, preparada. ele era dono da É o palavra de Evangelho Deus. segundo São Que Lucas. assim seja. Que a
a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos Hoje nos a parábola concentrar em do Deus, juiz nosso Pai. iníquo. Jesus, Disse de Jesus nosso uma grande parábola amigo, sobre o nós dever de orar sempre, nunca vamos ficar em esmorecer. silêncio, Havia em relaxar certa nossa cidade um consciência. juiz que não Vamos temia Deus, buscar a Deus, nem respeitava prepare a homem água, algum. vamos fazer o Evangelho. Que a luz do Divino Havia Espírito também Santo naquela esteja em mesma nós por toda a cidade eternidade. uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga-me a causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai-me que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura pecadores na terra? A parábola do fariseu e o publicano. Dizendo, este recebe A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. 99 justos que não necessitam de Digo-vos arrependimento. que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. Avarentos ouviam tudo O isso. Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Mas Jesus Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Senhor. O reino de Deus, todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair de tio sequer da lei. As redes. Então Fizeram sinais dos companheiros de outro barco para que Jesus tinha uma sabedoria incrível. Vamos relaxar nosso corpo, deixar a coluna verticalizada, realizar mais e mais. Precisamos ouvir o Evangelho. Precisamos deixar a água preparada. Pedimos agora aos O mentores Evangelho segundo São Luís. fluidifiquem esta água, que ela seja iluminada, protegida e guardada. Que assim seja, para todos sempre. Amém. Os mentores espirituais fluidificam nossa água. Ela vai ser, vamos beber agora, para que sejamos purificados. Bebamos a água bem devagar. Pensemos hoje a parábola do juiz iníquo.
Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, com essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder, que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola do fariseu e o publicano. Em plena saúde, em plena alegria. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideraram injustos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em plena alegria, em plena paz. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. Segurança, confiança. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Senhor. Eu sou a expressão de Deus. Eu sou a expressão de Deus. Eu sou a expressão de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a expressão de Deus. Eu sou a expressão de Deus, eu sou a expressão de Deus. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. Segurança, confiança, seguir amor, verticalizar, visualizar mais e mais. Segurança, vamos ouvir o Evangelho, seguir amor. Deixa a água preparar o solo. É o Evangelho segundo São Lucas. Isso fazendo, apanhar no grande caminho, Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a essência eterna, eu sou a essência divina, eu sou a essência divina, então fizeram eu sou a essência divina. Onde quer que ela esteja, eu estou sempre bem. e foram Em plena paz, em plena saúde. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. Segurança, Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. saúde, paz, amor, harmonia. e de todos os Havia seus também naquela mesma cidade Luz
uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder, e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará verdadeiramente boa fé na terra. Porém, a parábola do fariseu e o publicano, nem presta para a terra, nem mesmo para A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola aos alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Achando ele sobre os ombros cheios de Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, demos a luz bendita de Deus em nós, sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados. Lhes disse que assim seja, em nome do Senhor. os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair no dilúvio sequer. Evangelho segundo São Lucas. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Jesus tinha uma sabedoria incrível. Desembarcado, lavavam os reis. Entrando em um dos barcos, que era Portanto, precisamos amá-lo, precisamos pedir por ele, pedimos próximo em todos os espaços que fluidifiquem esta água, seja iluminada e nítida, guardada. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sem dúvida espirituais. Havia 7 cidades de juiz que não temem a Deus, nem respeita agora em algum, para que sejamos purificados. Bebamos a água naquela mesma cidade. Pensemos em Jesus. Uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder, e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defender-se? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sintamos A parábola do fariseu e o publicano. e a cura deixando completa. tudo Que assim conseguido. seja. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, pois, em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus recebe pecadores. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. E perdendo uma delas, não O deixa Senhor é o meu pastor não deixa no deserto. e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Senhor. Tem nomes justos que não necessitam de arrependimento. Curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Vamos Cristo. relaxar o nosso corpo, deixar Jesus a vai ao coluna lugar deserto, verticalizada, suavizar mais e mais. foi para um lugar E vamos deserto. ouvir o Evangelho. Jesus reprova os fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto. É o Evangelho segundo São Lucas. Ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho de Jesus sobre o dever de orar sem força por entrar nele. Havia incertidade no juízo, não passar o céu e a terra, respeitavam quem compartiu sequer da lei. Então, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Portanto, depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola do fariseu e o publicano. Quase irem a pique. Vendo isso, A Simão parábola Pedro do fariseu e o publicano.
Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esses publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Vamos fazer o Evangelho. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, não aquele que tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Senhor. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, deixando ele a sinagoga e perdendo uma delas, não deixa no deserto os 99 com febre e vai em muito busca alta, da que se perdeu até encontrá-la, deixando ele para Relaxar nosso corpo, sobre cheio de júbilo, verticalizado, suavizar mais e mais. para casa reúne os Vamos ouvir amigos o Evangelho, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha o perdida. Evangelho segundo São Digo-vos que Lucas. assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. demônios, suplicando, dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que seria Jesus, para lugar deserto, Vamos ouvir hoje a parábola do juiz iníquo. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia certos reprobos fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizavam. Mas também naquela mesma cidade, vós sois viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa, justificais a vós mesmos. Ele por algum tempo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. É a publicação de viúva inoportuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no rei de Deus esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura Jesus tinha uma sabedoria incrível. a parábola do fariseu e o publicano. Disse Simão: Portanto, A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano.
Fariseu, posto em pé, orava de si para se mentir dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E a admiração se apoderou Digo-vos dele que este e de desceu todos os seus justificado para companheiros. sua casa, Bem não como aquele, porque todo Tiago que e se João, exalta filhos de será Zebedeu, humilhado, que eram mas o seus que se sócios. humilha será o Disse exaltado. Jesus a Simão: Então, não temas, assim, temos doravante a serás luz bendita bendita de Deus em homens. nós. E Sejamos arrastando ele humildes, os barcos sejamos sobre a praia, bondiosos e caridosos. deixando tudo por Ouça seguir. essas frases. Deus está comigo hoje e sempre. Fazia muitos Jesus é milagres. nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a Era dono da eternidade. palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor Que a força de e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Abra nossos Eu sou livre e eu abra sou nossa livre. intuição. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes, Jesus. E assim seja, em nome do Senhor. Nossa Senhora, Os discípulos sal da terra. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o mundo futuro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Vamos ouvir o Evangelho. Os fariseus e os escribas dizem: Evangelho segundo pecadores, come com eles. Parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior. Havia também naquela mesma cidade que se arrepende, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas Jesus contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura na terra? A parábola do fariseu e o publicano dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros.
nem ainda como esse publicano. Jesus tinha uma Jejuo 2 sabedoria vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aos mentores do espaço que fluidifiquem esta Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases. Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Senhor. que ela energize todos os nossos corpos. Que a força de Jesus, a saúde e um bem-estar, que o poder completo, infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade, que assim seja. Damos no Evangelho dedicação, suavizar mais o iluminado. Vamos ouvir o Evangelho das forças maiores. Deixa a água preparada, Jesus, com toda a paz, o Evangelho toda em São Lucas. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Os discípulos sal da terra. O sal é certamente bom, caso, Que a luz do porém, Divino Espírito Santo torne esteja insípido conosco como em toda a restaurar-lhe eternidade. o sabor, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, hoje a parábola do juiz e recebe o pecador. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre não esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum, dizendo: este recebe pecadores, come com eles. Havia também naquela parábola da ovelha perdida, uma viúva que vinha testemunhá-lo, dizendo: julga-me essa parábola contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder, e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra justos. A parábola do fariseu e o publicano. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano.
Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A lei e os profetas vigoraram até João. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É mais Então, fácil assim, passar o céu e a temos terra a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases. Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros, para que sejamos purificados. Em nome do Senhor. Bebamos a água bem devagar. Pensemos em Jesus. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, prosseguiram. Deixa a água preparada. Então, a mãe de Jesus fazia O muitos Evangelho milagres. segundo beber água. Ele era dono da palavra de Deus. Pensamento positivo, Assim seja, que ela na força purifique, de Jesus, que ela energize todos os nossos que o poder corpos. infinito Sintamos de a paz, Jesus a nos saúde, penetre, nos o alivie, bem-estar, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa missão para toda a eternidade, que assim seja. Obrigada a Deus. Namastê. Prepare a água e hoje a parábola. Vamos fazer Luz juízo e luz corpo. Vamos Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem e a paz, com toda a iluminação. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo que cada depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura. Então lhes propôs Jesus esta parábola do fariseu e o publicano, possuindo 100 ovelhas. A parábola do fariseu e publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa,
e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus reprova Então, os fariseus. assim, Os fariseus que temos eram a luz avalidos, bendita ouviam de tudo Deus isso. em nós. Sejamos Eu humildes, ridicularizava, sejamos bondosos e mas caridosos. Jesus disse, Ouça disse, essas vós frases. sois Deus está comigo hoje e sempre. esquivos, Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. diante dos homens, mas O Deus Senhor é o meu conhece o vosso pastor coração, e pois nada me aquilo que pode é faltar. elevado entre os homens Aqui agora eu me é defino como abominação filho de diante Deus. de Deus. Eu sou luz divina Além e dos eterna luz. profetas, Eu sou a vigoraram paz até João. divina e eterna paz. Desde esse Eu tempo sou vem livre sendo e eu sou anunciado livre. o Nossos evangelho caminhos do estão reino abertos de para a Deus, luz e e para a todo paz. homem A do luz mar se divina nos esforça acompanha. por entrar nele. Olhamos as pessoas É nos mais olhos. fácil passar do Libertamos-nos céu aqui à terra agora de todos do os que males cair passados, do presentes que e é da futuros. lei. Que assim seja, Então, em nome do Senhor. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhei. Jesus tinha uma Mas sobre a tua sabedoria palavra incrível. lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes Portanto, e rompiam-se-lhe as redes. precisamos amá-lo, Precisamos pedir por as ele. redes. Pedimos Então agora fizeram aos sinais mentores dos sua companheiros espada, do barco que fluidifiquem para essa que água, da coluna, que ela e seja foram inclinada, enxergando os protegida barcos e suavizar guardada, mais e mais. quase que assim irem a seja. pique. Vamos ouvir Para o todos Quando Evangelho. fez Simão Amém. Pedro, Os trouxe mentores água espirituais fluidificam nossa Senhor, água. O Evangelho Ela vai segundo ser São de vamos Lucas. bebê-la agora, tesouro desse amor. para que sejamos Pois a vista da purificados. pesca que fizeram Bebamos a água bem e devagar. a Pensemos em admiração Jesus. se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás Vamos pescador ouvir de hoje a homens. parábola E do arrastando juiz ele inútil. os barcos sobre a praia, Disse deixando Jesus tudo, uma parábola prosseguiram. sobre o dever de Então, orar onde sempre no que Jesus esmorecer. fazia muitos Havia em milagres, certa cidade um juiz que não ele temia Deus era dono da nem palavra de respeitava Deus. homem algum. Assim seja, Ao na beber a força água, de Jesus, Havia façamos também naquela um mesma pensamento cidade que o positivo. poder uma viúva que vinha ter com ele, nos dizendo: penetra, julga-me Que a nem causa mesmo contra o alivia todos os adversário. nossos Ele abra por algum nossos tempo não a quis sintamos a atender, paz, a mas intuição depois disse para consigo: toda um bem-estar, bem que que eu assim não seja, temo a e a Deus cura nem completa. respeito a homem Que algum. assim seja. Todavia, Vamos como essa relaxar viúva nosso não rosto. me importuna, Vamos julgarei a sua nos causa para não me preparar suceder nosso e Pai. por Vamos fim fazer venha o molestar-me. evangelho. Então disse o Nós Senhor: meditamos considerai o que diz São esse juiz Nossa iníquo. Então, Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? que a luz Digo-vos que divina depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O sal da terra. A parábola O sal do é certamente fariseu e caso, o publicano. se torne insípido, como restaurar A parábola sabor, do fariseu e nem o presta publicano. para a terra, nem Propôs mesmo também para o essa mundo parábola a alguns que confiavam em si lançam mesmos, fora. por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, cheio e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, para mas casa o que se humilha será exaltado. dizendo, Então, assim, alegrai-vos comigo, temos porque a eu luz já achei bendita a de minha Deus ovelha em em nós. ti. Sejamos Digo-vos humildes, que assim sejamos haverá bondosos e maior caridosos. no céu por um Ouça pecador. essas frases. Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor
e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos, libertamos-nos aqui agora de todos os males passados e ridicularizados. Em nome do Senhor, lhes diz, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho no reino do Evangelho, e todo homem deixa se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair cultivo sequer da lei. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, Jesus tinha uma sabedoria incrível. E rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhe Portanto, então precisamos pedir por ele. Hoje a parábola pedimos agora aos mentores do espaço que codifiquem esta parábola, que ela seja determinada a sempre resplandecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem algum. Fluidificam nossa área. Ela vai ser, havia também naquela mesma cidade, para que sejamos uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julgue-me a causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder, e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura na terra a parábola do fariseu e o publicano. Sintamos a paz, a saúde, a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lançam-o fora. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases. Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor sem ovelhas, e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos são abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos, libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros.
Que assim seja, em nome do Senhor. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os deixados. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também. Vamos relaxar nosso corpo, deixar a coluna verticalizada, suavizar mais e mais. E vamos ouvir o evangelho. Deixa a água preparada. Jesus revela os fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso. Eu ridicularizava. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. O juiz e os profetas vigoraram a velhice de Jesus, uma parábola do tempo sobre o dever de orar sempre no evangelho do reino de Deus, certificado um homem que não temia esforça, nem respeitar homem algum. Vamos suavizar nossos corpos. Havia também naquela mesma cidade Jesus, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga-me a causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois que consiga. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não fazer a oração e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Agora, a parábola do fariseu, eu sempre no início, você vai dizer seu nome. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Bem-amada, invoco tua soberana luz. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos humildosos, caridosos. Bem-amada Mãe de Misericórdia, essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo e nos acompanha em nossos corações. Transforma nosso Senhor é o meu pastor, e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros, que fluem em nossos corações, em nome na forma da divina e eterna canção do barco às multidões. Quando acabou de falar, que flui em nossos corações na forma da divina e eterna canção. Respondeu Mãe, Padre meu, Mestre, Mãe, Padre meu, Mãe, Padre meu, que assim seja. Realize sempre
essa novena de Goiânia, apanhar-nos ela nos seja realizada, nos proporciona saúde, libertação, evangelho, amor, paz, deixa a água preparada, consciência então fizemos superior, o evangelho Evangelho São Lucas, sinta-nos a luz, a paz, a saúde, o amor, a alegria. Dessa forma, vamos nos libertar, vamos nos curar, dizendo, Senhor, retira-te vamos de suavizar mim nossos corpos, esse relaxar os ombros, pois a vista perceber o do rosto, todo o pescoço, admiração, toda a caixa craniana, dele, relaxa os de braços todos e os mãos, seus companheiros. todo o seu Bem corpo como relaxa, Jesus Jesus mantendo no Neré sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer, esse instante, a vencer a cidade do juiz que não temia a Deus, nem respeitar a oração alguma. E arrastando ele o barco sobre a Uma praia, novena. deixando Havia tudo também por naquela seguir. mesma cidade. Então, Ofereça essa novena a 3 pessoas. Ele julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Invocação de Davi começa a viúva, no Jesus, julgarei a sua causa para não amada seja esse Deus Pai quem venha molestar. No início, então diz o Senhor, seu nome, terá no que diz, posse, juiz e santo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado a entendê-los, diz que depressa carne fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Todos os anjos e a parábola do fariseu e o publicano do manto dourado. Todos nós, A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, pôs-se em pé, orava assim para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Despertai tua divina luz em nossos corações. Desceu justificado Transforma para nosso sua casa, com tua não divina aquele, bênção. porque todo que se exalta de nós, será divina humilhado, Mãe. mas o que se Divina humilha joia será do vosso, exaltado. fazei de Então, nós assim, tua temos compaixão. a luz bendita Vossa de Deus divina em nós. misericórdia, Sejamos resplandeça em humildes, nosso coração, bondosos e hoje e caridosos. sempre. Ouça Essas frases: frases, Deus está está comigo hoje e sempre. hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Divina Ele Mãe, nos acompanha por toda a nós eternidade. reverenciamos tua divina O compaixão. Senhor é o meu pastor que flui em nossos e corações nada me pode faltar. na forma da Aqui divina agora eu me eterna defino canção. como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz em nossos divina e corações eterna na paz. forma Eu sou da livre divina e eu e sou eterna livre. canção. Nossos caminhos estão Mãe, abertos Pai para a meu, luz e para a paz. Ó Mãe, Pai A luz meu, divina nos Mãe, acompanha. Pai meu, Olhamos as assim pessoas seja. nos olhos. Realize Libertamos-nos sempre aqui agora de todos essa os novena males de passados, presentes e ela futuros. nos liberte, Que assim seja, nos em nome do proporciona Senhor. saúde, libertação, amor, paz, consciência superior, que nada interfere. Sintamos a luz, a paz, a saúde, o amor, a alegria. Dessa forma, vamos nos libertar, vamos nos curar, relaxar nosso corpo, deixar a coluna, suavizar nossos corpos, suavizar os ombros, perceber o rosto, o evangelho, todo o pescoço, deixa a água preparada, toda a caixa craniana, relaxa os braços e mãos, São Lucas, todo o seu corpo se relaxa e mantenha a coluna ereta. Vamos nesse instante fazer a oração
havendo de Guan Yin, trabalhado toda a é uma novena. Mas sobretudo lançarei Ofereça essa novena a 3 pessoas queridas ou pessoas que precisam. Parábola do juiz iníquo. Disse de Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, não que a vocação dos mestres havia em certa cidade do juiz que não temia Deus, nem respeitava a presença de Deus Pai e Mãe. Então sempre no início você vai dizer seu nome. Também naquela mesma cidade, o Espírito Santo, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o mestre Adzaim. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, os mestres bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem divino. Todavia, como essa viúva não mexe muito me, julgarei a sua causa para não suceder. Da chama douradinha vem a mulher sabedoria, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Eu invoco agora pareça demorado em defender. Bem amada, digo para nos ajudar, fará manifestar. Contudo, quando vier o fim do homem, essa novena milagrosa, em nossas vidas aqui, a parábola do fariseu e o publicano. Que o poder joia do lote sagrado, A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Hoje e sempre. Divina Mãe Guan Yin, digo-vos que esse desejamos chegado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos luz bendita em nossos corações, na forma, sejamos humildes, sejamos bondosos, caridosos. Ouça essas frases, Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. Essa novena de o Senhor é o meu pastor, nos liberta. E nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Amor. Eu sou luz divina e eterna consciência. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Senhor. Perceber o rosto, todo o pescoço, toda a caixa craniana. Relaxe os braços e mãos. Todo o seu corpo se relaxa. Mantenha a coluna ereta. Vamos nesse instante fazer a oração dos corpos, deixa a coluna de Guan Yin, uma novena, suavizar mais e mais. E vamos ouvir, ofereça a novena a 3 pessoas queridas, preparada, ou pessoas que precisam. É o Evangelho segundo São Lucas. Invocação dos mestres, eu, Maria Garcia de Souza, invoco agora, amada presença de Deus Pai e Mãe. Então, sempre no início, você vai dizer seu nome. O principal do Espírito Santo, eu superior, minha divina presença, eu sou. Mestre Sanjivan, a parábola do juiz e poderosa chama violeta. Disse de Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre não esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem da chama dourada, da sabedoria
do manto Cantor fraco. amado, ele Havia dançava também nossos naquela olhos mesma ídolos dia para buscar. uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Eu invoco ele por algum tempo não a quis atender, também mas depois disse consigo, para nos ajudar, que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. As graças e bênçãos dessa viúva milagrosa, julgarei a sua causa para não suceder. Bem amada, por fim venha molestar a Nabucodonosor. Então disse o Senhor, considerai no que diz, habitai no juízo iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Resplandece divina luz, depressa desfará justiça. Contudo, quando vier o fim, ilumina nossos passos, bem-amada Mãe de Misericórdia. Sagrada a parábola do fariseu e o explicai tua divina luz em nossos corações. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que assim seja. Realize sempre Que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amor. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos amorosos, a paz. Ouça essas frases. Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados. Vamos começar hoje. Que assim seja, em nome do Senhor. Pegando cada ponta, é como se fosse um rosário, só que é em duro. Eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou a luz divina, eu sou. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vamos relaxar nosso rosto, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou estar mais em plena harmonia, plena paz, plena saúde, plena alegria. Deixa a água preparada, eu sou. É o Evangelho segundo São Lucas. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, em plena harmonia, em plena saúde, em pleno vigor, em plena energia. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz e amor. Eu sou a expressão de Deus, eu sou a expressão do juiz, eu sou a expressão de Deus. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Agora, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava o homem. Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol também naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua
causa para não nos defender e por fim venha molestar-nos. Então disse o Senhor, considerai no que dizes esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. A parábola do fariseu e o publicano. Parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E arrastando ele os barcos sobre a praia, pegando cada bom que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. que assim seja. O Senhor é o meu pastor, e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Senhor. Expressão de Deus. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Por direito divino, aqui, agora, infinito, verdadeiramente. Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do Sol e da Lua, rogai por nós, rogai por nós, Relaxar nosso corpo, deixar a coluna Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, mais e mais, do Sol e da Lua, vamos ouvir o da vida, Evangelho. do amor e das estrelas, Deixar rogai por rogar nós, rogai por nós, nós. rogai por nós. O Evangelho muito se alto, expressão gozar do por infinito. O amor, da verdade, da justiça, ele da para ela, beleza, repreendeu a juventude festa que estejam e essa conosco por deixou. toda a eternidade. Logo se Que levantou, as forças passando infinitas servido. do amor, da Muitas verdade, da outras justiça, da beleza, ao pôr da do sol, juventude que estejam conosco por toda a todos que eternidade. tinham Caminhos abertos para a paz, caminhos nesse abertos caminho, para a paz. e ele Nós os estamos curava. ouvindo hoje a parábola Impondo do as mãos de juiz cada um. iníquo. Que tudo se cumpra por Também ti, Deus. Disse Jesus uma parábola infinito sobre o dever de orar sempre e nunca Faça sempre esmorecer. seja E apalmada vinha certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Tudo vai entrar no seu inconsciente. Havia É também divino naquela por mesma excelência. cidade Dessa forma uma você viúva se que vinha ter com ele, dizendo: para a julga a minha saúde, para a causa contra o meu verdade, para a adversário. justiça, Ele por para o algum amor tempo e não para a a fez fé. Que atender, assim seja. mas depois disse consigo: Vamos relaxar bem nosso que eu corpo. não temo a Deus Vamos nem respeito a suavizá-lo. homem algum. Vamos Todavia, agora como essa viúva me importuna, falar o julgarei a sua Japamala. causa Sente-se para com a não coluna me suceder verticalizada. e por fim venha Ligue-se a molestar-me. Deus. Então Feche disse seus o olhos. Senhor: considerai no que No diz Japamala, esse juiz iníquo. nós falamos Não fará frases Deus justiça aos seus para escolhidos, que isso que a penetre ele nosso clamam dia e inconsciente. noite, embora pareça Sintamos o demorado em melhor defendê-los? da nossa vida. Digo-lhes
vamos começar o que depressa desfará a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará pegando cada porventura ponta, fé na terra. é como se fosse um A rosário. parábola do fariseu e o publicano. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou A parábola do fariseu e o publicano. Eu sou a luz propôs divina, também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu sou expressão. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos, caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Senhor. Abra nossos caminhos, abra nossa intenção para toda a eternidade, que assim seja. Faça sempre esse japamala diariamente. Pode deixar para tocar à noite, mesmo que você esteja dormindo. Deus, nosso Pai. Tudo vai entrar no seu inconsciente, que é divino por excelência. Dessa forma, você se liberta, relaxar nosso corpo, para a saúde, para a verdade, para a justiça, para o amor e para mais e mais, que assim seja. Vamos ouvir o Evangelho, Que a luz divina deixa a água lavada. Vamos agora, é o Evangelho segundo São falar do Lucas. Japamala. Sente-se com a coluna verticalizada, ligue-se a Deus, feche seus olhos. No Japamala, nós falamos frases positivas para que isso penetre nosso inconsciente e sintamos o melhor para toda a nossa vida. Vamos começar o Japamala. Vamos ouvir hoje a parábola pegando cada do ponta, juiz iníquo. É como se fosse um milagre. Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, sobre o incertidade do juiz que não temia Deus nem respeitava o homem algum. Eu sou a verdade, eu sou. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga em minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não vos exceder, e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola do fariseu e o publicano.
A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideraram injustos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E amor, que tudo se cumpra por direito divino. Digo-vos que esse desceu justificado está em sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, tudo vai entrar no seu inconsciente, que é divino, sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor, Vamos agora e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, cada em nome do Senhor. É como se fosse um rosário, só que é em duplo. Disse Jesus a Eu Simão: sou não luz divina, eu temas, sou luz divina, eu sou doravante luz serás divina, eu sou, pescador de homens. eu sou. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu sou a Onde verdade, eu Jesus sou a vida. fazia muitos milagres. Eu sou. Era Onde dono quer que da eu palavra esteja, de estou Deus. bem, plena harmonia, plena paz, plena realizar mais e plena alegria. Vamos ouvir o Evangelho, O poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. em plena harmonia, em plena saúde, em pleno vigor, em plena energia. Vamos nos Caminhos concentrar abertos em para a Deus, luz, nosso caminhos abertos para a paz, Jesus, segurança, nosso confiança, grande amigo, luz, nosso amor. Eu sou a expressão de Deus, eu sou a expressão de Deus, eu sou a expressão Vamos de ouvir hoje a Deus. parábola Cumpra-se, do juiz cumpra-se, por direito Disse divino. de Jesus uma Aqui, parábola agora, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Do sol e da lua, rogai por nós, rogai por nós, rogai por Havia nós. também naquela mesma Espíritos cidade amigos do Oriente, uma do viúva que Ocidente, vinha do ter dia, com da ele, noite, dizendo: do sol julga e minha da lua, causa contra o meu da vida, adversário. do amor e Ele das por algum estrelas. tempo não a quis Rogai por atender, nós, rogai por mas nós, depois disse rogai por consigo: nós. bem que eu Das não forças temo a Deus, infinitas, nem respeito a do homem amor, algum. da verdade, da Todavia, justiça, como essa da viúva me beleza, importuna, da ilusão, julgarei a sua da causa para não me toda suceder, eternidade. que por fim Das venha forças molestar-me. infinitas, Então do disse amor, o da Senhor: verdade, considerai no que diz da esse beleza, juiz da iníquo. juventude, Não fará da bem justiça juízo aos da seus eternidade. escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora Caminhos pareça abertos para demorado em paz, defendê-los. segurança, confiança, Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. faça sempre A parábola do fariseu e o publicano. mesmo que você esteja dormindo. A parábola do fariseu Tudo e vai o entrar no seu publicano. inconsciente. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideraram injustos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma:
Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Cada conta é como se fosse um rosário. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases. Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eternamente. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Senhor, por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. E foram e encheram ambos os barcos, Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Senhor, Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, da verticalizada, das estrelas, rogai por nós, rogai por nós. Vamos ouvir o Evangelho, que as forças deixam água preparada, o amor da verdade, da justiça, o Evangelho segundo São da juventude, esteja conosco por toda a disse Jesus a eternidade. Simão, Que as não forças temas, infinitas, do doravante amor da serás verdade, da pescador de justiça, homens. da E beleza, arrastando ele da os barcos juventude, sobre a esteja praia, conosco por deixando toda a tudo, eternidade. prosseguiram. Caminhos abertos para Então, nós, muito caminhos Jesus abertos para fazia nós. muitos milagres. Segurança, confiança, Ele luz, era dono da claro, palavra de tudo Deus. se cumpra por Assim direito seja. divino aqui Que a agora, força de infinito, Jesus verdadeiramente. Faça sempre isso, que o poder de uma parábola infinito Só de Jesus desejo de orar sempre, nunca esmorecer. Você esteja em certa cidade, um juiz, tudo vai entrar no seu inconsciente, respeitar que é o divina homem, por excelência. que assim E seja. dessa forma você se liberta Havia para a também naquela saúde, mesma para a verdade, cidade para a justiça, uma para o viúva que amor, vinha para ter a com fé. ele, dizendo: Assim julga seja. minha causa contra o meu adversário. Jesus, o nosso Ele corpo, por nosso algum grande tempo não irmão quis desavisado. atender, Nossa mas Senhora, depois vamos disse agora consigo: ficar em silêncio. bem que eu não temo a Falar o Deus nem Japamá. respeito ao homem Sente-se com a algum. coluna Todavia, como verticalizada. essa viúva me Ligue-se a importunou, Deus. julgarei a Feche sua seus olhos. causa para não Ela suceder no que Japamá, por fim venha nós molestar-me. falamos Então frases disse o Senhor: positivas para considerai que no isso que diz penetre nosso esse juiz inconsciente. iníquo. Não fará E Deus sintamos justiça o aos melhor seus para toda a escolhidos, nossa vida. que a ele Vamos clamam começar dia e o noite, Japamá, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos pegando que cada depressa conta. lhes fará justiça. É como se fosse Contudo, um quando vier rosário. o Filho do Homem, achará porventura Eu sou luz fé na divina, eu sou terra? luz divina, eu sou luz A divina. parábola do fariseu e o publicano. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
Deus, ser propício a mim, pecador. Cumpra-se. Jesus vai Por aonde vai direito dizer. divino. Digo-vos Aqui que esse desceu agora, justificado infinito e para sua casa, verdadeiramente. e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, Os amigos mas do o que se Oriente, do humilha Ocidente, será do dia e da exaltado. noite, do Então, sol e da assim, lua, rogai por temos a nós, luz rogai por bendita nós, de rogai Deus por em nós. nós. Sejamos Espíritos humildes, amigos do sejamos Oriente, do bondosos e Ocidente, do caridosos. dia e da noite, do Ouça sol e da lua, essas da frases. vida, Deus está do comigo amor e hoje e das sempre. estrelas. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha Rogai por por toda a nós. eternidade. Que as forças O infinitas, Senhor é o meu do amor, pastor da verdade, da justiça, e nada me da pode beleza, faltar. da Aqui agora eu me juventude, defino como conosco filho por de toda a Deus. eternidade. Eu sou luz Que as divina e forças eterna luz. infinitas, Eu do sou a amor, paz da verdade, divina da e eterna justiça, paz. a Eu sou multidão livre e eu sou livre. Deus, Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. e agora, Que assim seja, infinito em nome do Senhor. Faça sempre esse Japamala diariamente. Você pode deixar para tocar à noite, mesmo que você esteja dormindo. Quando acabou de Tudo falar, vai entrar no disse seu Simão, inconsciente, que é faz-te ao divino largo por e excelência. lançai as vossas Dessa redes forma para você se pescar. liberta Respondeu-lhe para a Simão, saúde, para a verdade, para a havendo justiça, trabalhado para o dia e amor noite, e para nada relaxar tinha, nosso corpo. mas sobre a tua Namastê. palavra Vamos lançarei as relaxar redes. nosso corpo, suavizar Vamos mais e mais. apanharam os E vamos grãos agora no Evangelho. e rompi-os Falar em de Japamá. Japamá. Sente-se com a As coluna redes. verticalizada. É o Cumpriram-se Evangelho Deus, segundo São Lucas. Feche seus então olhos. fizeram sinais dos companheiros No sobre o barco, Japamala, para que nós fossem falamos avisados, frases e foram positivas encheram ambos para os que isso barcos, penetre a nosso ponto de quase inconsciente irem a pique. e sintamos Vendo o melhor Simão para toda a Pedro nossa vida. prostrou-se Então aos vamos pés de começar o Jesus, Japamala. dizendo, Senhor, retira-te de mim, Pegamos cada ponta. É essa como se vista fosse um da rosário. véspera de Alguém oferta, do parábola que e sou luz divina, sou luz a divina, sou admiração luz que divina. fizeram Disse dele Jesus uma e de parábola todos os seus sobre o dever companheiros, de orar sempre bem no como que desconhecido. Tiago e João, Havia em filhos certa de cidade um Zebedeu, juiz que não que eram temia seus Deus sócios. nem Disse respeitava Jesus homem a algum. Simão, não temas, doravante serás Onde quer pescador que eu de esteja, homens. também naquela E mesma arrastando ele cidade, o barco sobre a plena praia, uma viúva que vinha ter com ele, deixando tudo, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Jesus Ele por algum fazia tempo não muitos a quis milagres. atender, luz divina, mas depois disse consigo, Era dono da bem palavra que eu de não Deus. temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder, e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai-me que diz esse juiz amigo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola do fariseu e o publicano. do Ocidente, do dia e da noite, do A sol parábola e da do lua, fariseu rogai e o por nós, publicano. rogai por nós, rogai por Propôs nós. também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideraram injustos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Repreendeu a fé. Faça sempre esse Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado. Tudo vai entrar mas o que se humilha será o exaltado. Que é divino por excelência. Então, assim, dessa forma, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos.
Ouça essas frases. Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. Falar o Japamá. O Senhor é o meu pastor coluna verticalizada. e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados. É como se fosse um rosário. Que assim seja, em nome do Senhor. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, plena harmonia, plena paz, plena saúde, plena alegria. Eu sou. Suavizar mais e mais. Eu sou a luz divina, eu sou. Vamos ouvir o Evangelho. Eu sou. Deixa a água preparada. Onde quer que eu esteja, O Evangelho segundo São Lucas. plena harmonia, plena saúde, pleno vigor, plena energia. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz e amor. Eu sou a expressão de Deus, eu sou a expressão de Deus, eu sou a expressão de Deus. Por direito divino, aqui, agora, divinice verdadeiramente. Disse de Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder, e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura deixar na terra a parábola do fariseu e Tudo o vai entrando no seu publicano. inconsciente, que é divino por excelência. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou a luz divina. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu
sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, direito e divino. Aqui, assim seja, em nome do Senhor. Espírito de Deus, Ele porém os repreendia. Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, da vida, do amor, das estrelas, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, suavizar mais e mais as forças infinitas. Vamos ouvir o Evangelho, verdade da justiça. Deixa a água preparada e a juventude estejam conosco. O Evangelho segundo São Lucas, que as forças infinitas do amor, da verdade, da justiça, da beleza, da juventude estejam conosco por toda a eternidade. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. Segurança, confiança, Pensou que ao apertar infinito verdadeiramente. Vamos parábolas, o juiz e Nilson suavizando. Vamos agora uma parábola sobre o dever de japamar, sempre nunca esmorecer, a bem certa cidade livre-se a Deus, não temia a Deus, podia respeitava o homem algum. Japamala, nós falamos frases positivas e também naquela mesma cidade, nosso inconsciente, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, também que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar meu defender-los. Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. A parábola do fariseu e o publicano. Onde quer que eu esteja, a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem injustos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava assim para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esses publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Para toda a eternidade, que assim seja. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, assim, temos a luz bendita de Deus em nós. Sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases. Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, assim seja. Que assim seja, em nome do Senhor, suavizando. Vamos agora com febre muito alta, falar do japamá.
Sente-se com a coluna verticalizada. Ligue-se a Deus. Feche seus olhos. No Japamala, nós falamos frases positivas para que isso penetre nosso inconsciente e sintamos o melhor para toda a nossa vida. Então vamos começar o Japamala, suavizar mais e mais. E vamos ouvir o Evangelho, pegando cada ponta, deixa a água preparada. É como se fosse um rosário. Tem o Evangelho segundo sou luz Sofrendo divina, eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou, eu sou, eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou, eu sou, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, plena harmonia, plena paz, plena saúde, plena alegria. Eu sou, eu sou, eu sou. O juiz iníquo. Eu sou luz divina. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre onde quer que esteja. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava o homem algum. Em plena energia. Havia também naquela mesma Caminhos cidade abertos para a paz. uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois se desconfigurou. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não me suceder, e por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diz-lhe depressa que lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola do fariseu e o publicano. Estejam conosco por toda a eternidade. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Tudo vai entrar Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Disse Jesus a Simão: não temas. Vamos agora, que esse desceu justificado para sua casa, não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. No Então, Japamala, assim, nós temos a luz bendita de Deus em nós, para que sejamos humildes, sejamos bondosos e caridosos. Ouça essas frases: Deus está comigo hoje e sempre. Jesus é nosso amigo, Ele nos acompanha por toda a eternidade. cada ponta, O Senhor é o meu pastor e nada me pode faltar. Aqui agora eu me defino como filho de Deus. Eu sou luz divina e eterna luz. Eu sou a paz divina e eterna paz. Eu sou livre e eu sou livre. Nossos caminhos estão abertos para a luz e para a paz. A luz divina nos acompanha. Olhamos as pessoas nos olhos. Libertamos-nos aqui agora de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Senhor. Eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou, eu sou, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, em plena harmonia, em plena saúde, em pleno vigor, em plena energia. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, descanso e amor. Eu sou a expressão de Deus, suavizar mais e mais. Eu sou a expressão ouvir o de Evangelho. Deus. Cumpra-se, cumpra-se. Deixa a água preparada. Por direito divino, a
Senhor. o Evangelho Olha só, infinito e versículo 11, verdadeiro. com febre muito alta, e rogaram-lhe Espíritos por ela. amigos do Oriente, procedente do dia e da noite, Ele para do ela, sol e da lua, repreendeu rogai a por febre, nós, e rogai por essa nós, deixou. rogai por nós. Logo se levantou, Espíritos passando a amigos servir do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, cuidas do sol e da lua, ao da pôr vida, do do sol, amor, das estrelas, todos rogai se por nós, sentiam rogai por enfermos nós. de diferentes Rogai por nós. doenças, Parábola e e os as forças diziam, infinitas e ele do amor, da disse verdade, da justiça, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, toda enfermidade, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, do amor, da nem verdade, respeitava da homem justiça, algum. da beleza, da juventude. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importunou, julgarei a sua causa para não suceder e por fim venha molestar-me. Tudo vai entrar no seu Então disse o inconsciente. Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola do fariseu e o publicano. Feche seus olhos. No Japão, A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse